Olá pessoal, estamos aí de volta meditando a respeito de quem é Deus, né? Já tem as suas convicções, as suas certezas, né? Então hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Então nós vimos que o nosso Deus, diferentemente dos demais deuses, ele se caracteriza pelo relacionamento que ele tem com o seu povo, né? O relacionamento é um que é chamado de pai, né? Tem a paternidade, o modelo de paternidade, ela é a expressão de Deus para com nós homens que foram criados por ele, né? A sua imagem, a sua semelhança, né? Então isso já nos faz diferente. Mas nós queremos avançar um pouco mais, né? Tem outra maneira assim maravilhosa pelo qual nós temos essa convicção que Deus, ele é o Senhor. É através de Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele se fez homem e o tempo que ele passou aqui nessa terra, ele revelou, né, quem é Deus. Então, ele revelou no passado, né, através do sobrenatural na vida do seu povo, mas agora o próprio Deus se faz homem, né? E olhando para Jesus, nós vamos conhecer o nosso Deus e nós vamos ter essa certeza, né? Que Ele é o Criador dos céus e da terra e Ele que sustenta todo o universo. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz assim, né? Fala a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham preeminência. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, amados, a plenitude de Deus, ela se revela em Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele participou da criação, tudo foi feito para ele, por ele, né? E ele também sustenta esse universo. E lá no livro de Hebreus, capítulo 1, né? Então, em Hebreus, capítulo 1, Deus nos fala, né? Ele avança, né? Nessa explicação a respeito de Deus. Ele fala assim, Deus que por várias vezes e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas. Falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? E o verso ainda continuando em Hebreus, o verso 5, diz assim, porque a qual dos anjos disse ele alguma vez, tu és meu filho, nesse dia te gerei, e outra vez eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. E dos anjos diz, quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros uma chama de fogo. Mas do Filho diz, teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso Deus também, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. Então aqui o autor de Hebreus fala que Deus falou de sobremaneira através dos profetas, a revelação de Deus aos seus profetas, e o testemunho dos profetas chega até nós. Mas o maior testemunho é que o próprio Deus, ele começa a falar a respeito de Jesus Cristo, né, amados?
que ele expressou a glória de Deus, a sua vida aqui nessa terra, expressou toda a majestade, toda a sabedoria, toda a grandeza do nosso Deus. Tanto que quando Jesus, ele fala com Filipe, e o Filipe pede para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, quem vê a mim vê o Pai. Então, é maravilhoso, né? Nós, ser humano, quisermos ver a Deus, é olhar para a vida de Jesus. O apóstolo João fala que palpou nele, e ele relata. Então, tinha um testemunho da experiência dos profetas, dos patriarcas, né? Que testemunharam da manifestação de Deus no seu meio. Agora os apóstolos, de maneira muito mais gloriosa, manifesta que eles presenciaram, né? O nosso Deus, a expressão grandiosa da majestade de Deus aqui na terra. O próprio Deus, então, andou aqui na terra e a plenitude dele foi manifesta, né? Tem um texto, né, que é importante a gente entender também, que está lá em 2 Coríntios, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 6. Olha aqui que diz, que maravilhoso, né? Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Então, olha que sabedoria, que grandiosidade. Então, Deus revela nos nossos corações. Aqui dentro de nós, através de Jesus, nós temos essa certeza da existência de Deus. O apóstolo Paulo mesmo fala, né? Ele testemunha, né? Eu criei, por isso eu falei. Então, um homem erudito, o apóstolo Paulo, fazia parte do Sinédrio, fariseus, entendido da lei. Ele falou assim, olha, eu fui convencido. Então, aquilo que ele estudou tanto, meditou, toda a sua sabedoria, não conseguiu alcançar, mas com a revelação de Deus na sua vida, ele creu totalmente. Ele falou, agora eu testemunho a esse respeito. Então, Deus nos fala que a sua luz, a luz de Deus, ela brilha aqui dentro de nós, né? E dentro de nós nos traz o conhecimento daquilo que os olhos naturais não podem entender. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso. Ele resplandeceu, ele revelou para nós. Então, esse Deus é o Deus que revela aos seus filhos. Então, Jeremias já falava que essa lei, a segunda aliança, a primeira lei que fez com o povo de Israel, ele escreveu a lei, com seus detalhes, os seus preceitos, né? E na busca de seguir aquela lei, Deus se revelava àqueles que mais eram fiéis. Então, muitos profetas foram levantados, tiveram experiências fantásticas com Deus. E essa experiência foi passada à nação de Israel. Mas a lei, né, que revelou a Moisés era uma parte importante da revelação de Deus. Mas agora Deus, na nova aliança, o que ele faz? Escreve essa lei em nossos corações. Ele resplandece em nossos corações. Então, através dessas revelações, né, amados, desse resplandecer de Deus na vida daquele que o buscam, então Deus mostra quem que ele é. Jesus nos mostrou que o nosso Deus, então, a natureza de Deus, ele é um espírito. E o Deus é trino, né? Aí fala a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui vale um pequeno estudo sobre essa Trindade, que é revelação da nova aliança, está no Novo Testamento. Por isso que o judeu tem dificuldades, né, amados? O nosso Deus, ele é uma pessoa. Ele pensa, ele tem sentimentos, ele tem vontade própria,
né? Em resumo, ele é uma pessoa. Como é que eu sei disso? Pela revelação, pelo meu relacionamento com ele. E o seu caráter, né? O nosso Deus, ele é bom, ele é justo, ele é fiel, ele é misericordioso. Tem uma definição maior, ele é amor. O nosso Deus é santo, né? Vamos ainda descobrir mais a respeito do seu caráter durante a nossa caminhada de busca do conhecimento a respeito do nosso Deus e os seus atributos. O nosso Deus, ele é onipotente, ele é o único que tem todo o poder. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele vê todas as coisas, né? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? Então, o nosso Deus, ele vai revelando, né? De uma maneira coletiva, sim, mas também de maneira individual. Então, para me conhecer a ele, eu tenho que ter uma revelação de Deus na minha vida. Depois nós vamos ver, né, nos contatos com os profetas, né, ele passa a ser conhecido, e os profetas dão muito nome para Deus. Os nomes da Bíblia é interessante, né? A maioria foi o próprio homem que deu ele como fruto de uma experiência. Nós vamos avançar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu quero dizer que nós conhecemos a Deus, muitos outros aspectos, mas talvez algo muito grandioso, porque nós conhecemos o seu amor. E nós amamos a Deus, sabe por quê? Porque ele nos amou primeiro.